dia, boa tarde, boa noite para você que está aí, sabe-se lá onde, porque eu estou nas Minas Gerais, é claro, e aqui atrás de mim nós podemos ver um dos monumentos principais da cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica. Esse prédio ele foi construído para ser a Casa da Câmara aqui em Ouro Preto. E aqui nós podemos observar muitas coisas interessantes, pois hoje é o Museu da Inconfidência Mineira. 16 inconfidentes estão enterrados naquilo que Getúlio Vargas, quando exumou os corpos dessas pessoas exiladas da África para o Brasil, chamou de Panteão da Pátria. Inclusive, um pedaço da forca na qual Tiradentes teve a sua execução concluída está aí presente também, assim como a sua sentença de condenação à morte. Que foi inclusive assinada por Dona Maria, a rainha de Portugal, à época, mãe de Dom João VI. Incrível esse prédio, e com essa neblina londrina, a cidade de Ouro Preto se torna ainda mais mística. Bem-vindos à igreja de Nossa Senhora do Pilar, a segunda igreja com maior quantidade de ouro do Brasil, perdendo apenas para a igreja de São Francisco de Assis, em Salvador. A atual construção data do começo ainda dos anos 1700, sendo um dos seus grandes construtores Francisco Xavier de Brito, que entalhou os altares, que são repletos de ouro, folhas de ouro, e o altar todo em madeira. Nós podemos observar, principalmente, que existiam as irmandades ao redor da igreja, como se fosse um anfiteatro, sacadas ao redor da igreja, com muitos símbolos religiosos e alguns até mesmo símbolos pagãos. E a igreja também é muito importante porque ela se tornou uma basílica pela sua importância para Minas Gerais, para o Brasil e para a humanidade. A igreja é muito importante. Nossa Senhora do Pilar, uma devoção trazida lá de Zaragoza, na Espanha, por onde Nossa Senhora teria passado e surgido sobre um pilar. A maior joia de Ouro Preto e talvez uma das maiores joias do Brasil pela sua importância. 480 quilos de ouro é o que se estima. Então, ela é, sem dúvidas, uma das mais ricas entre todas. O grande destaque também podemos notar as colunas do altar principal, que se assemelham às colunas feitas por Bernini na época da Basílica de São Pedro. E também nós observamos as virtudes ao lado do altar e também os sacramentos da Igreja Católica. Peças maravilhosas, todas feitas pelo mestre de Aleijadinho. Eu gostaria de ressaltar que a matriz, ou melhor, Basílica de Nossa Senhora do Pilar, o seu interior, todo em ouro e talha de madeira, ele é do período joanino. É um barroco de estilo joanino, de Dom João V. E também os seus lustres são de cristais da região da Boêmia. Então, outros destaques a serem aqui por nós elencados sobre esse templo maravilhoso. Nossa Senhora do Carmo, uma igreja muito bonita, projeto de Manuel Francisco Lisboa, sim, o pai do Aleijadinho. Destaques principais para o altar, onde podemos ver Nossa Senhora de um lado e do outro lado João Batista, ambas imagens esculpidas por Aleijadinho. Outro destaque, o lavabo da sacristia em pedra-sabão, com pintura em ouro em algumas partes, também feito pelo mestre Aleijadinho. A pintura também da Capela Mor no teto com os 4 evangelistas, atribuída a Mestra Ataíde. E há uma suspeita também de que o teto da sacristia seja obra deste mestre Ataíde, assim como a outra parte da igreja. Grande destaque também são os azulejos portugueses que ficam no altar-mor, fazendo dessa igreja muito curiosa, pois não era habitual azulejos portugueses nesta parte do templo religioso. O destaque da fachada e de seu frontispício, por ser um projeto ousado, haja vista que ele é curvado, a fachada, o frontispício, ele tem uma certa
suavidade na sua composição. Uma pérola de Ouro Preto para se visitar. Nossa Senhora do Carmo. Nós observamos que a Igreja do Carmo, ela é uma igreja que não tem um estilo barroco como a maioria daqui da cidade, mas sim um estilo rococó, principalmente pelo seu interior. O que caracteriza esse estilo? Ele é o fim do barroco e, além disso, ele tem uma pureza maior. Por quê? Porque fundos brancos são decorados com molduras douradas, ou seja, de ouro. A Igreja do Carmo é um belo exemplo desse tipo de estilo em seu interior, o estilo rococó. Em 1770, a Casa da Ópera se iniciou aqui em Vila Rica e ainda hoje é o mais antigo teatro em funcionamento da América. Não é da América do Sul, é da América como um todo. É uma casa um tanto quanto simples para a época, mas hoje em dia nós vemos a capacidade que ela tinha com a acústica para as apresentações. 1770, nunca fechou, permanece em pleno funcionamento aqui em Ouro Preto. Como nós podemos observar, o teatro é em formato de lira, assim como no topo da torre do frontispício há uma lira enfeitando. O camarote principal era dedicado às autoridades e ao imperador. Na minha opinião, a igreja com a fachada mais bonita de Ouro Preto. Estamos falando de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Por que a igreja mais bonita, na minha opinião? Se ela não apresenta nenhum frontispício com pedra-sabão, com ornamentos. Mas ela apresenta uma característica que, para mim, é diferente de todas. Ela apresenta uma fachada curvada. E a igreja, inclusive, tem um formato em círculos. Uma inspiração, talvez, dos artistas italianos na mesma época do século XVIII, Bernini e Borromini, pois não se sabe ainda hoje quem foi o seu arquiteto e mais o seu construtor. Fiquem com a bela imagem de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Uma igreja que, embora o seu interior seja muito simples, pouquíssimas coisas em ouro, sua fachada merece a nossa consideração da mais alta entre todas. Agora, pela manhã, podemos conhecer Nossa Senhora da Conceição, uma igreja que teve seu início em 1727, sob a organização de construção do pai de Aleijadinho, Manuel Francisco Lisboa. Sua fachada apresenta muitas similitudes à fachada de Nossa Senhora do Pilar, até porque, assim como Nossa Senhora do Pilar, esta igreja é uma matriz de Ouro Preto. A matriz do Pilar, em seu bairro, e a matriz de Nossa Senhora da Conceição, aqui, no bairro de Antônio Dias, um bandeirante português que veio de São Paulo para cá, para aqui se fixar. A igreja é também o local em que repousam os restos mortais de Aleijadinho e de seu pai em túmulo perpétuo. Seguindo em frente à igreja de Nossa Senhora da Conceição, nós nos deparamos à ponte de Antônio Dias, que passa sobre o córrego da Sobreira. Esta ponte, ela também tem uma importância muito grande para a literatura, pois Tomás Antônio Gonzaga, poeta mineiro, que também era um poeta apaixonado por sua Marília, daqui escreveu grandes versos, pois Marília, sua amada, morava na casa que veremos aqui em breve após o chafariz. Aqui também nesta ponte foi dado o nome de Ponte dos Suspiros, pois Dirceu e Marília, eles suspiravam quando se encontravam. É mais essa uma história de Ouro Preto. Aqui é o chafariz de Marília. Por quê? Porque Maria Doroteia, a paixão de Tomás Antônio Gonzaga, ficava muito próxima à sua moradia desta fonte. Ela é um chafariz típico e da sua arquitetura, o maior destaque são as 4 carrancas que cospem água. Era uma fonte para abastecimento, também datada do século XVIII, mas está muito mal cuidada, precisa de uma pintura urgente, porque uma coisa que eu daria uma classificação excelente,
Infelizmente, hoje eu vou ter e sinto isso em dar precariedade total. Vira-saia ou vira-saía. O H no português arcaico indicava um acento na vogal, então pode ser vira-saia mesmo, ou também vira-saía, não importa. Quem foi ele? Foi um cidadão influente de Ouro Preto, uma espécie de Robin Hood das Minas Gerais. E por que eu digo isso? Porque ele e seu grupo de rapineiros furtavam, assaltavam as carruagens que levavam ouro daqui da Vila Rica até o Rio de Janeiro. E como eles sabiam por onde a carruagem iria passar? Por Vira-Saia ser um cidadão influente, ele tomava conhecimento, e esse oratório atrás de mim, pertencente a esse grande vulto, ele virava a imagem de Nossa Senhora das Almas na direção em que a carruagem iria sair naquela noite. Então seus rapineiros vinham até aqui, viam que lado a imagem estava virada, a imagem indicava se era por uma estrada ou por outra, de acordo com o lugar em que ela estava virada. Há também a casa onde viveu Vira-Saia, mas a família a abandonou completamente, ela está em ruínas. Prefiro não me manifestar quanto à sua classificação, porque é um estado precariedade total. Mas a história é sem dúvidas muito interessante. Após uma longa e cansativa ladeira, chegamos enfim à igreja de Santa Efigênia. Diz a tradição que essa igreja foi construída por Chico Rei, um rei trazido como escravo da África, mais específico do Congo, para trabalhar aqui nas minas de ouro em Ouro Preto. Chico Rei teria trabalhado, ganhado o seu dinheiro e conseguido alcançar a sua própria alforria. Teria sido um dos principais contribuintes para a construção da igreja de Santa Efigênia, local que ficou conhecido como a Igreja dos Povos Escravizados aqui de Ouro Preto. Diz a tradição que a imagem sobre a portada principal de Nossa Senhora do Rosário é uma obra do grande mestre Aleijadinho. O relógio em funcionamento de Santa Efigênia também é o relógio mais antigo em funcionamento de Ouro Preto. Atenção à pia da entrada, local em que as mulheres escravizadas lavavam seus cabelos e tiravam o pó de ouro para ajudar na construção desse templo que ainda hoje permanece com muita tradição aqui na cidade de Ouro Preto. Como o Chico Rei foi um grande mecena das artes aqui, ele conseguia, por ter adquirido uma mina de ouro, trazer muito ouro para a igreja. Então, embora seja uma igreja dos povos escravizados, pelo mecenato do Chico Rei foi possível colocar muito ouro nesta igreja. Destaque para um Papa negro que está em cima, pintado. Esse Papa não necessariamente existiu, mas era uma homenagem. E também a uma santa, Santa Rita de Cássia, que é uma imagem que está grávida. Pontos muito interessantes daqui de Santa Efigênia. Nós também percebemos que, embora a padroeira seja Santa Efigênia, há no altar-mor Nossa Senhora do Rosário, uma devoção muito forte dos povos escravizados aqui do Brasil. Então, embora o nome seja Igreja de Santa Efigênia, a santa que está no lugar mais alto do altar é Nossa Senhora do Rosário, sendo Santa Efigênia a santa que está logo abaixo, nesse belíssimo altar, também em estilo barroco mineiro. A pequena e singela fonte aqui no Morro de Santa Efigênia guarda a primeira obra considerada pelos críticos do grande mestre Antônio Francisco Lisboa. Sim, Aleijadinho. O busto sobre a fonte retrataria a deusa Vênus, ou seja, seria uma obra profana de Aleijadinho. Ou também poderia tratar a mulher samaritana, símbolo da caridade. Como não se sabe, a fonte foi atribuída nesse ponto a uma obra de Aleijadinho desconhecida, mas que persistiu a todos os anos desde o atual. 1761 é a data de assinatura desta obra. Embora o busto seja de Aleijadinho, o risco da fonte, ou seja, a arquitetura da fonte com 3 carrancas que cospem água, é uma obra de seu pai, Manuel Francisco Lisboa. Embora o barroco mineiro seja referência aqui nessa cidade de Ouro Preto,
a igreja de maior destaque, eleita como uma das 7 maravilhas portuguesas pelo mundo, Igreja de São Francisco de Assis, é no estilo rococó. Sim, quando o barroco já estava em sua decadência, Aleijadinho foi contratado para fazer o traçado e colocar todos os elementos da igreja dedicada ao santo, São Francisco de Assis. Iniciamos pelo frontão, o frontão retratando o momento em que São Francisco de Assis recebe as chagas de Cristo. Também, se continuarmos a observar, vemos as torres com as suas curvaturas imitando capacetes, pontas de lança, e até mesmo as calhas dessa igreja são em formato de canhões de guerra, pois ela é como se fosse um forte. O seu frontispício, ele avança na fachada. Interior, destaque principal para a obra de arte mais bela feita pelo mestre Ataíde, que trabalhava junto de Aleijadinho. Nossa Senhora da Portiúncula, que é a Nossa Senhora referente à cidade de Assis, na cidade na Itália, na qual o santo nasceu e ali viveu. Nossa Senhora da Portiúncula numa suntuosidade magnífica, com essa impressão de 3 dimensões, maravilhosa. E também outro destaque para o altar principal, o altar mor, feito também pelas mãos do grande mestre Aleijadinho. Também há 2 púlpitos na lateral da igreja, feitos em pedra-sabão, esculpidos e colados com uma cola especial como de mármore, como era feito na Europa. Na sacristia, podemos observar também os leões esculpidos por Aleijadinho, que são da matriz de Nossa Senhora da Conceição, mas estão em exposição. Uma igreja no todo maravilhosa, a assinatura máxima do grande mestre Antônio Francisco Lisboa, ou Aleijadinho, em conjunto com o grande mestre Ataíde, que, sem dúvidas, fez um trabalho, assim como Michelangelo fez na Capela Sistina, o mestre Ataíde fez em São Francisco de Assis. Nas palavras de Manuel Bandeira, o chafariz mais bonito de Ouro Preto. Seu nome, Chafariz dos Contos, pela proximidade que ele tem da Casa dos Contos. É uma obra, também em pedra-sabão, arrematada por Domingues Veiga no ano de 1745. Nós podemos observar que, ainda assim, com toda essa idade, a pedra-sabão preservou a sua beleza. Chafariz dos Contos, bem no centro de Ouro Preto. Essa é a Ponte dos Contos, riscada pela arquitetura de Manuel Francisco Lisboa, o pai do Aleijadinho. Ela foi executada em 1744, é feita de argamassa com óleo de peixe, olha que interessante. A igreja de São José, também conhecida como Capela Imperial, foi construída no século XVIII. Entretanto, a fachada como a vemos hoje já data do século XIX. Inclusive, para que a torre fosse arrematada, foram trazidas pedras do Pico do Itacolomi, o mais famoso aqui da cidade de Ouro Preto. Por que então Capela Imperial? Porque Dom Pedro II, em 1889, deu esse título à capela, porque ele disse que ela tinha uma beleza singular. Aleijadinho, ele participava da Irmandade de São José, então é dele o altar-mor e alguns detalhes mais de todo o interior dessa capela. Então, fiquem com essa singela, simples, mas elegante Capela de São José. Construída a partir de 1804, a igreja de São Francisco de Paula, atrás de mim, após a ladeira, foi a última igreja construída no período colonial aqui em Ouro Preto. A imagem do padroeiro São Francisco de Paula foi feita pelas mãos de Aleijadinho e se encontra em seu museu, não mais na antiga igreja. É uma igreja muito bonita, com o seu interior ricamente decorado. Possui 2 torres, ainda como modelo tradicional colonial. Capela Imperial de São José, ela possui inclusive altares de um período anterior à sua feitura, do período barroco, que podem ter sido trazidos até da igreja de Nossa Senhora do Pilar, quando o templo antigo foi substituído pelo atual. O que não acontece aqui atrás de mim, na igreja de São Francisco de Paula, pois esta igreja, seus altares já são no estilo do rococó tardio, ou seja, grandes espaços folheados com pouco ouro, com muito branco e tons azuis.
menos pastel é o seu tom, ou seja, um rococó menos trabalhado ainda. Uma observação: Ouro Preto, irmandades religiosas, cuidem um pouco mais dessa igreja, está com vários pontos de infiltração. Essa é a minha recomendação. Uma igreja muito bonita no final de uma ladeira que precisa ser um pouco mais cuidada e os olhos mais observar atentamente essa joia também do rococó. Aqui é o Largo de Coimbra, mais conhecido hoje como Largo da Igreja de São Francisco de Assis ou da Feira de Pedra Sabão. Pedra Sabão, inclusive, é um dos produtos mais típicos de Ouro Preto, também conhecido como pedra talco por conta do pó que solta, que sai dela, ou pedra sabão pela sua maciez, que se assemelha a esse tipo de objeto para se tomar banho. O Largo de Coimbra antes era usado para os tropeiros que faziam o comércio, o escambo aqui na Vila Rica. E depois disso, mais recentemente, que passou a ser utilizado para o artesanato com a pedra sabão. Estamos no momento na casa de Tomás Antônio Gonzaga, que foi ouvidor de Vila Rica na época da Inconfidência Mineira. Inclusive foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Aqui ele viveu, pois ele tinha o cargo de ouvidor geral e é a vista privilegiada para a igreja de São Francisco de Assis, construída pelo mestre Aleijadinho. Não só de longe, mas agora ainda mais de perto. Observamos os grandes fazedores da pedra sabão, verdadeiros artistas esculpindo com criatividade e habilidade essas peças. Você encontra absolutamente tudo. A minha recomendação aqui em Ouro Preto para você que gosta é no Largo de Coimbra comprar uma bela e delicada obra em pedra sabão. Além de patrocinar o artesão local, você contribui levando para casa um objeto pelo qual Ouro Preto hoje também é conhecido. O marco zero da cidade de Ouro Preto é aqui onde nós estamos, a Praça Tiradentes. Mas não tinha esse nome antes. Aqui era conhecido como Morro de Santa Quitéria. O nome Praça Tiradentes só veio no século XIX, quando os proclamadores da República decidiram homenagear a figura de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, enforcado no Rio de Janeiro, e teve aqui nesta praça a exposição pública de sua cabeça. Atrás do monumento que hoje o homenageia, podemos observar o antigo Palácio dos Governadores de Vila Rica, que hoje é o Museu das Pedras Preciosas e da Geologia, com mais de 20 mil exemplares de pedras preciosas. E o grande exemplo, o topázio imperial, a pedra típica desta cidade. A igreja de Nossa Senhora das Mercês de Cima. Diz a tradição que foi feita por um dos escravos do próprio Aleijadinho, de nome Maurício. O seu risco é atribuído a esse escravo de Aleijadinho. Uma beleza singular, uma igreja simples para uma irmandade dos povos escravizados. Ela fica de fácil acesso aqui pela Praça Tiradentes. E por que Mercês de Cima? Porque em Ouro Preto também há a Nossa Senhora das Mercês de Baixo, pertencente ao bairro de Antônio Dias. Aqui já pertence ao bairro da Nossa Senhora do Pilar. Então havia essa rivalidade entre os dois bairros e por consequência das duas irmandades, Mercês de Cima e Mercês de Baixo.